Boa tarde a todos. Vamos dar início à ordem do dia para a 27ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa desta 13ª legislatura. Consta ainda, senhor presidente, uma tribuna livre. O nome do inscrito aqui é a senhora Andréia de Alcântara. Ela representa o Fórum de Cultura e o assunto escolhido por ela aqui são as mudanças que estão ocorrendo no Museu de Arte Popular de Diadema. Só lembrando que a sessão está sendo transmitida ao vivo, pode ser conferida pelo site www.cmdiadema.sp.gov.br, depois fica gravada, fica arquivada, pode ser assistida a qualquer momento. Andréia, Vossa Senhoria tem 5 minutos para falar, com direito a requerer mais 2 minutos para concluir seu pronunciamento. Está com a palavra a senhora Andréia. Peço, Andréia, que você fale seu nome completo aí na tribuna para que fique registrado aqui nos anais da casa. Andréia de Alcântara, e eu represento o Fórum de Cultura. É de forma muito grata que utilizo esse espaço de cidadania. Venho aqui, em nome do Fórum de Cultura, solicitar a atenção dos senhores vereadores para as leis municipais de cultura que não estão sendo respeitadas, em especial a lei do Museu de Arte de Diadema. Estamos hoje há 87 dias com o MAP, Museu de Arte Popular de Diadema, e Biblioteca Central de portas fechadas. Aí eu pergunto, por que os dois equipamentos tão importantes não passaram por um planejamento para que não ficassem fechados 87 dias? Considerando o MAP, que após o término do seu tempo como ponto de cultura, passou a integrar o acervo do município e, como tal, se enquadra no artigo 1º da Lei Orlando Matos, assim descrito, que diz: fica criado o Museu de Arte de Diadema, destinado a manter, guardar e conservar o acervo de obras de propriedade do município. Em seu artigo 3º, estabelece a sua localização, Rua Graciosa, número 300. O MAP não é também um museu de direito? E, sendo assim, esta lei não merece seu cumprimento? Devendo ficar em seu lugar estabelecido? É decisão de mudança andar na contramão? Primeiro toma-se a decisão de mudar o museu, depois toma-se a decisão de escolher o lugar e só então entra-se com uma emenda judicial para que esse museu mude de nome e mude de lugar? Isso é possível? Vai aí a minha pergunta. Isso é correto? Alguns vereadores estiveram presentes numa reunião de conselho e viram, por exemplo, que uma das justificativas do secretário foi usar um documento do CISEM. E depois, ao ser questionado por que ele não usa o documento do CISEM, ele diz que não tem tempo. Por que ele não usa o documento do CISEM para usar o novo espaço do museu? Isso é ir na contramão. Da mesma maneira que ele usa de forma opressora demitir as pessoas que vão contra ele. E eu sou um exemplo disso. E isso eu não acho correto. Não é nem por mim, mas pelas pessoas que têm o direito de se manifestar. Isso é um direito de um cidadão e eu acredito que todos aqui saibam desse valor. Por isso, eu tenho aqui uma carta que o seu teor principal é só que o senhor secretário Gilberto Moura respeite as leis. E aí eu estou pedindo para que os senhores vereadores assinem esta carta para ser entregue para ele. Eu vou passar a carta para vocês, mas o teor principal da carta é: senhor Gilberto Moura, respeite as leis da cultura que não estão sendo respeitadas. Entende que já terminou? Então dá uma parte, Andréia. Então, no seu tempo, José né? Antônio. Andréia,
Primeiro, te cumprimentar você em nome aqui do Fórum de Cultura. Viu, Andréia? Essa carta que você vai... Primeiro, assim, de lamentar essa postura, e não é do Giba, ou Gilberto Moura, mas da administração, porque os secretários só tomam atitude se o prefeito tiver de acordo. Então, a primeira complemento que eu faria nessa carta, viu, André, que a carta fosse direcionada não só ao Gilberto Moura, mas ao senhor prefeito Lauro Michels, porque é quem tem a responsabilidade. E essa lei que você se referiu, ela foi aprovada por nós, vereadores. Salvo engano, inclusive o prefeito Lauro, na ocasião, vereador, e se não era, tem conhecimento. Então a Câmara, esta Câmara, tem responsabilidade, e é por isso que nossa posição é contrária a essa mudança e essa forma que está sendo tratado, não só pelo secretário de Cultura, mas pela gestão municipal, do prefeito Lauro Michels, em relação à cultura da nossa cidade e ao museu, que é uma referência, esse Museu de Arte Popular, aqui para a nossa região e para o estado de São Paulo. Nós não podemos abrir mão. Então, queria aqui parabenizar, conto com o nosso apoio e alterar, sugerir a carta que inclui aí o prefeito Lauro Michels. Pela ordem. Pela ordem, vereador Josa. Senhor presidente, eu queria aqui chamar a atenção para uma situação que me deixa muito preocupado. Nós organizamos aqui um fórum de discussão e de debate sobre os problemas da cultura. Nós institucionalizamos esse fórum. Nós organizamos, a partir da Câmara Municipal de Diadema e da presença dos vereadores, uma ação articulada, vereador Reinaldo Meira, institucionalizada com nosso apoio, que foi uma audiência pública, onde estiveram representantes do município de Diadema e do governo federal. E aí, senhor presidente, a resposta que nós temos é a demissão de uma das pessoas desse movimento. Eu me preocupo de saber qual o nosso papel, André, aqui na Câmara Municipal. Se nós, vereadores, estamos assinando embaixo a perseguição e a demissão de pessoas que são contra esse atual governo. Eu quero aqui fazer um questionamento para essa casa. Se esses vereadores que participaram disso estão de acordo, vereadora Cida Ferreira, com esse tipo de posição, que não dá para admitir. E eu não quero entrar aqui no mérito da demissão da Andréia, mas a demissão dessa moça aqui, dessa companheira, dessa militante, foi uma demissão pautada na política, na perseguição política, e na condição que ela se colocou de contrariedade ao secretário Giba. E aí não dá para a Câmara Municipal ficar calada, não. Porque se esse cara é fascista, se esse cara é um perseguidor, ele tem que se explicar aqui na Câmara Municipal. Ele não pode usar a Câmara Municipal para demitir as pessoas, senhor presidente. É nesse sentido, com todo o respeito, senhor presidente, que eu venho a Vossa Excelência fazer aqui um pedido de convocação novamente do senhor Giba aqui na reunião dos vereadores. Ele tem que se explicar. Acabou a época de fascista nessa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da vereadora Lília. Quero cumprimentar a Andréia, né, lembrando que a Andréia representa aqui o Fórum de Cultura e todas as pessoas da nossa cidade, que eu acho que tem visibilizado e explicitado uma necessidade de discutir essa questão que está tão integrada à vida dos munícipes. E dizer que, de fato, vereador Josa, essa demissão da Andréia nada mais significa do que uma repressão às questões que estão sendo pontuadas e discutidas. O secretário de Cultura teve a oportunidade de receber nesta casa um grupo muito bem representado por diversos segmentos da cultura na nossa cidade, onde foi entregue um documento. Andréia foi uma das pessoas que participou e que consolidou esse trabalho, e até hoje nenhuma resposta foi dada. Então é isso mesmo, vereador Josa, ele tem que voltar aqui, tem que dar resposta, e isso não pode ficar desse jeito. Porque senão, ele fez isso com a Andréia, que é para mostrar, ó, aqui quem mandamos somos nós. Mas não,
O povo de Diadema tem que ter vez e Peço à voz. vereadora Porque que quem conclua. construiu a cultura dessa cidade foram aquelas pessoas que estavam aqui naquele dia. Então, pedimos respeito e pedimos resposta. Andréia, agradecemos a sua presença, a sua fala e muito obrigado aí. Vamos dar continuidade aqui nos nossos trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador José. Senhor presidente, eu gostaria de submeter ao plenário dessa casa a votação do requerimento convidando o secretário de Cultura dessa cidade a voltar novamente à Câmara Municipal para poder conversar com os vereadores. Gostaria, inclusive, que fosse feito, se possível, uma votação nominal dos vereadores. Requerimento, vereador, o senhor me desculpa, mas requerimento só será feito, votado e aprovado quando há uma recusa do secretário de vir à casa. Nós vamos fazer a ele um convite para que venha à casa. Caso ele não atenda o nosso convite, aí se faz um requerimento e bota em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador. Se o senhor prestar atenção na minha fala, foi isso que eu fiz, o convite. Isso, vamos fazer o convite e vamos ao aguardar. secretário. Se ele se recusar, a gente faz uma convocação. Exatamente. E por cobrar o direito de vocês de reivindicar o espaço de vocês no orçamento. Não havendo mais nenhum pedido pela ordem, peço ao DI, que agradeço ao DI pela sua presença. Obrigado, viu, DI? Muito obrigado a todos, agradeço a todos essa atenção que deu para a gente. Não esqueça, peço que não esqueça do nosso pedido, filho. Obrigado, DI. Daremos agora, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem do vereador Etevaldo. Senhor presidente, conversei agora com o Laércio Soares, que é o assessor especial do governo, e tem uma emenda, na verdade, já liberada para esse campo, né? E só que a gente tem um problema aí de que não foi liberado ainda, né? Então, assim que for liberado, a gente vai fazer essa construção desse campo, até porque é interesse, né, do governo também, né? Então, o Laércio Soares está vindo aqui e eu peço para essas pessoas, essa comissão que veio aqui, aguardar, que a gente dá uma posição aqui no final, tá? Para essas pessoas. Mas parabéns, vereador Maninho. Mas não impede que vote. Não. Muito bem. Ok? Daremos início agora à fase regimental no uso da palavra pelos vereadores e vereadoras, nos termos do regimento 114, parágrafo 4 do regimento interno. Então, convido o vereador Zé Antônio com 11 minutos. Todos os presentes, quero aqui cumprimentar. É na área da cultura, como nós vimos aqui. Privatizaram aqui para ter um espetáculo no Centro Cultural no nosso. Tudo é custeado. Outro dia veio um senhor, falou, Zé Antônio, vai vir Zé Geraldo, vem para Diadema. Todo feliz. Márcia, quando viu lá, R$50. Essa é a postura. Programas infantis, é 30, é 40 reais. E aí você não vê mais dos nossos centros culturais. E aí numa postura dessa mesquinha de fechar o MAP, fechar o nosso centro cultural, sem discutir com ninguém. Não respeita a Casa Legislativa, da qual ele foi vereador, prefeito Lauro. Por isso que assim, o Giba tem sua parcela, porque ele é o gestor da área, mas é a orientação da administração, porque fecha MAP, fecha creche, fecha a unidade básica de saúde. Ora, se não tem capacidade e não foi capaz de fazer aquilo que se comprometeu, mantém apenas e não fazer a destruição. Vereadora Lídia, com 6 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao público presente. Andréia Alcântara, quero te cumprimentar mais uma vez, que aqui, em nome do Fórum de Cultura, veio trazer essa angústia que você trouxe, mas que está refletida nos olhares e nas ações ou nas faltas de ações de muitos munícipes da cidade de Diadema. E dizer, Andréia, que quando foi falado aqui hoje, no seu nome, é porque você representa uma parcela de pessoas que, com certeza, estão sentindo a ausência das suas aulas, das oficinas,
de pessoas que estão se sentindo lesadas pelo tratamento que vem sendo dado para todas as pessoas que promovem cultura na cidade de Diadema. Vereador Josa, com 8 minutos. Agora com a palavra o vereador Josa, com 8 minutos. Senhor presidente Talabi, público aqui presente, vereadores, vereadoras, imprensa. Ao mesmo tempo, eu gostaria de estar aqui fazendo alguns questionamentos em relação à real competência do atual governo. E o que está acontecendo são questões inadmissíveis. Não são apenas do ponto de vista gerencial, não são apenas do ponto de vista de conhecimento técnico, é do ponto de vista de índole. É de índole. Sabe, é muito desagradável ver uma companheira como a Andréia vir aqui, fazer aqui a sua fala sobre o movimento de cultura e a gente saber que nós fomos corresponsáveis para poder contribuir na demissão da Andréia. Essa casa foi responsável e corresponsável na demissão da Andréia, porque ela estimulou o debate, a discussão, achando que nós estávamos, Andréia, dialogando com pessoas do outro lado que tivesse seriedade, que tivesse responsabilidade, que tivesse compromisso, que tivesse o respeito com os profissionais, e não é verdade, porque o seu Giba não passa de um fascistazinho, de um pau-mandado, de um moleque de recado, que tem que ser convocado nessa casa para poder prestar esclarecimentos de como que ele sai perseguindo funcionários da prefeitura que se contrapõem às suas posições. Assim é o caráter de alguns secretários, caráter questionável, caráter duvidoso. E aí não adianta vir com imposição e achar que vai impor em nós aqui algum tipo de intimidação, senhor presidente. Porque nós não nos deixamos intimidar. E nós não podemos permitir que a sociedade, que as pessoas dessa cidade se deixem intimidar. Porque não é isso que nós defendemos. Não é isso que a política defende. Não é isso que a gestão administrativa defende.